o acúmulo de pessoas entrando na internet, provocando aí uma série de problemas, né? Então, vamos lá. Vamos para a live número 10. Live 10, isso. Seja bem-vindo, Alex. Seja bem-vindo, Giovanni. Seja bem-vindo, Vitória. Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que já está lá. Não sei se vocês chegaram já a dar uma observada. A APS, né, já está disponibilizada lá no nosso Classroom. Então, vocês já... esse material, né? Então, os grupos que forem fazendo, pode já ir postando, né? Então, quem quiser já ir postando, pode postar. Só para recapitular aqui, vocês vão trabalhar, né, 2 conceitos, né? Ou o que nós chamamos produção em massa, né? Nós hoje... ou produção enxuta. Você escolhe uma dessas aqui. O que você quer fazer? Promoção em massa ou promoção enxuta? Aí vocês escolhem, né? Não, nós queremos trabalhar a promoção em massa. Aí escolhe uma empresa que faça esse tipo de produção, né? Então, é uma pesquisa e vocês vão fazer como no período, né, na PS1, onde você coloca lá uma capa, né, a introdução, uma capa com o nome das pessoas, faz uma introdução, abrindo, né, mostrando, falando da empresa, né, que vocês estão fazendo a pesquisa, qual é a empresa que vocês estão fazendo, do segmento XYZ, né? Faz uma abertura da empresa, já tem tantos anos no Brasil, no mundo, sei lá, né? Depois vocês fazem isso é a introdução, depois vocês fazem um referencial teórico, onde que vocês vão... A primeira coisa é dizer se a produção é em massa ou produção enxuta. Aproveita, né, pega lá um dos autores, né, vai através de site de pesquisa, pode ir através de livros, de revistas, jornais, artigos, né? Na web, você vai lá e pega a fonte e conceitua se é massa ou enxuta. Massa, grande quantidade, né, como era o caso do Ford, enxuta, como era o caso do Toyota, menos, uma coisa mais seletiva. Faz lá um conceito, né, a empresa trabalha na produção em massa, que quer dizer isso, segundo fulano de tal. E depois vocês entram em cada um dos tópicos, né? Vocês conceituem, né, através também de uma pesquisa literária, veja o que é estoque e veja como é que a empresa trabalha com estoque. Aí passa para o segundo tópico, que é o transporte, a mesma coisa, vê um autor que conceitue o que é transporte e assim sucessivamente, né? Estoque, transporte, defeito e essa movimentação das operações. A movimentação de operações é onde que tem mais coisas para serem pesquisadas. Vai entrar armazenagem, vai entrar a parte de locomoção interna, vai entrar a parte de movimentação, né? Então, dentro dos centros de distribuição. Então, é o que tem um pouquinho mais aí, que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, né? E depois vocês fazem a conclusão, né? A empresa não trabalha de forma coerente com isso, fazer uma análise crítica, né? Uma razão crítica. Faz a conclusão, faz o referencial bibliográfico e posta lá, né? Então, capa, introdução, referencial teórico, conclusão e referencial bibliográfico. São essas 5 fases que vocês irão fazer. Deixa eu só ver se já está aqui disponível. Ele já está disponível para que vocês possam já fazer a postagem de vocês. Está lá na parte do APS2. É só entrar no site, né, no Classroom, e aqui já está ver se vocês acompanham aí, chega, né? Aqui você tem o material, né? Vocês vão estudar, e aqui tem as postagens. Vocês vão ali e colocam a postagem, mesmo sendo em grupo, cada um de vocês ali coloca o material no seu nome. Quer dizer, aqui tem o Alex vai lá, coloca o nome dele. Aí tem a Vitória, ela vai lá e coloca. Aí tem o Giovanni, ele vai lá e coloca, vem aqui, Giovanni, né? Tem o Alex, tem a Giovanni, tem o Giovanni, tem a Vitória.
né? Então, vocês já coloquem o material. Então, ele está previsto para ser entregue, sei lá, quando é que está previsto para ser entregue isso aqui? Dia 9, porque dia 16 é o dia da avaliação número 2, né? Da A2. Então, aqui, ó, dia 9 é quando até o dia 9 é o nosso deadline, onde que se faz o quê? A postagem, tá legal? Então, alguém ficou com dúvida aí de APS, quer fazer algum comentário, ou está tudo certo, APS? Professor, eu queria só tirar uma dúvida numa coisa. É porque na Ah, primeira APS a gente fez uma ah, entrevista com alguma empresa. Para essa segunda ah. APS não precisa fazer entrevista com alguma empresa, pode ser alguma empresa que a gente ache na internet, é isso? Não, empresa real. Não, sim, é empresa real, mas não necessariamente precisa fazer uma entrevista, tipo, precisa conhecer alguém que trabalhe lá. Ué, como é que você vai pegar a parte de estoque? Como é que você vai pegar a coisa se não tem ninguém que trabalha lá para te dar essa informação? Como é que pode É, fazer isso? é isso que eu tava pensando, porque como na primeira você botou bem especificado isso, aí eu fiquei com essa Ah, dúvida. Mas tudo bem. continua, né, fazendo como é que se diz? A, ver se tem alguém, porque se você não tiver alguém para te dar essas informações, se pegar da internet, vai parecer uma coisa muito robotizada, né? Uma coisa Entendi. muito artificial. Então, se pegar uma empresa dessa aí, qualquer, né? Pode ser de qualquer segmento. Você vê aí se tem algum conhecido, né? Se você trabalha nela, enfim, que possa te passar essas informações, porque senão eu acho muito difícil, enfim, não sei, na internet você conseguir pegar, mas enfim, Não, seria tá bom ótimo. você pegar na... Oi? Tá ótimo, obrigada. Valeu. Então vamos lá, gente. Vamos falar de gargalo, né? Que é a aula 6, mas antes de falar em gargalo, eu queria fazer aqui uma abertura para a gente falar das que a gente chama de decisão operacional, né? Que existe dentro das empresas. Vocês sabem que uma empresa ela existe lá os líderes, né? Existem os gestores, e todos esses profissionais, né, de comando, são profissionais que tomam constantemente decisões, né? Então, para se tomar uma decisão nos dias de hoje, ele precisa de uma palavrinha, né, um substantivo feminino chamado informação. Porque se ele não tiver essa informação para sua tomada de decisão, ele vai ter sérios problemas, né? Não adianta eu querer criar um produto ou criar um serviço, inovar um produto ou inovar um serviço e jogar de qualquer maneira no mercado, né? O mercado não comporta mais isso. Isso não tem como mais, né? Para isso, você precisa fazer uma coisa chamada pesquisa. Você tem que conhecer o mercado, né? O mercado é onde ocorre compra, troca, venda, né? Então, o mercado é onde ocorre o quê? As transações. E dentro do mercado tem lá concorrente, tem cliente, tem fornecedor, né? Tem cliente do cliente. Então, tem atores que sobrevivem que vivem dentro desse mercado. E para tal, você tem que ter o conhecimento. Então, na aula passada, nós falamos sobre sistemas, né? E os sistemas para que um sistema seja muito bem feito, esse sistema tem que ter uma coisa chamada sinergia, né? Tem que ter uma junção, né? No caso das organizações, tem que ter uma junção, uma interdepartamentalização dos departamentos, né? E principalmente um departamento que eu considero, né, como core business, né, o coração do negócio, que é a produção. Mais do que nunca, a produção ela depende muito das informações passadas pelo comercial, né, pela área comercial, o pessoal de vendas e o pessoal de marketing. Então, ela depende muito para as suas tomadas de decisões, né? Não adianta nada se o profissional de marketing, profissional de vendas, mandar fazer um produto, sei lá, um shampoo antibacteriano, anticaspa e que ainda consiga nascer cabelo, né? Não adianta ele ter essa ideia para lançar no mercado se eu lá na produção eu não tenho condições de proporcionar esse produto, de fabricar, de fazer esse produto, né?
Porque até para fazer esse produto, aí a gente vê aqui o primeiro dia de aula. O que é o objetivo da produção? O que é a produção resumida aqui? Input, que é a entrada de matéria-primas, equipamentos, tecnologia, mão de obra. Transformação, ou seja, e tudo isso aqui se transforma e sai o output, que é a saída, que é o produto final. Né? Então, eu tenho que ter, para ter esse produto final, esse shampoo, eu tenho que primeiro ter o quê? Eu tenho que ter fornecedor, eu tenho que ter equipamento, eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que ter mão de obra, para transformar tudo isso no shampoo para ser comercializado. Daí a importância dessa sinergia, né, desse sistema, dos sistemas serem unidos. E quando a gente fala nisso, né, depois que se visualizou tudo, há condições de fazer o shampoo para lançar no mercado, né? O profissional lá da produção, da operação, ele tem que tomar algumas decisões, né? E as decisões desse profissional, ele se pauta numa tríade, né? Então, ele para fazer, né, a decisão operacional de uma empresa, ela está numa tríade, que são o quê? O projeto, a gestão, né, e as melhorias. Então, ele tem essa tríade, né? Projeto, gestão e melhoria. Né? O projeto é a estrutura da empresa, né? O projeto que a empresa quer. No caso aqui, o shampoo. Né? Para que uma empresa opere, precisa projetar os seus produtos e serviços, os processos produtivos, sua instalação física, sua capacidade produtiva, sua tecnologia. É a parte mais cara, aquilo que eu falei, é o input. Né? Então, tem lá o projeto para fazer. Vamos aproveitar esse exemplo do shampoo, né? Antibacteriano, para caspa, para lêndia, piolho, etc, esse shampoo e que nasce cabelo. Né? Então, eu quando eu faço lá o projeto, que é a parte mais cara do negócio, eu tenho que ver se eu tenho instalação física, se eu tenho uma capacidade produtiva, né? Eu tenho que ver se eu tenho tecnologia, eu tenho que ver se tem uma mão de obra, né? Especializada, e por tudo isso aí, essa parte, né, da tomada de decisão operacional dentro da empresa é a mais cara, é onde que se investe mais, tecnologia, equipamento, mão de obra, insumos, é onde que se investe mais. E depois você vem uma segunda, né? A segunda tríade, qual é? É a gestão. O que é a gestão? É o dia a dia desse líder, desse diretor de operações, diretor de produção. Né? Então, ele trabalha no seu dia a dia a gestão. Então, ele tem que controlar. Veja só o que ele tem que fazer. Né? Vamos ver lá o shampoo. É a gestão da qualidade, é a gestão do estoque, é a gestão de entrega, é a gestão de recebimento, é a manutenção, é a equipe de trabalho. Ou seja, esse já é, como é que se diz? Já não é tão caro, né? Mas requer o quê? Né? Que o gestor ele tome as decisões mais próxima da eficiência, para chegar da excelência, para chegar lá no objetivo que é criar esse shampoo. Né? Então, são as decisões operacionais que faz parte de um líder no seu dia a dia. Então, a gestão. Então, ele tem que ter o controle. Veja que não é tão simples assim ser um gestor de operações, né? Porque ele tem mega funções. Ele tem que gerenciar a qualidade, o produto não pode sair sem a qualidade necessária para adentrar no mercado, para combater, para competir dentro desse mercado, né? Para criar aquilo que a gente chama da disputa mercadológica, né? Junto com seus concorrentes. Então, ele tem que ter esse controle da qualidade, ele gerenciar essa qualidade, gerenciar estoque, né? Ele não pode produzir a mais, sob pena de gerar estoque. Estoque é um capital imobilizado, é um capital parado, ou se ele fizer a menos, e se ele fizer a menos, vai faltar no mercado, né? Então, ele tem que gerenciar o estoque, ele tem que gerenciar as entregas, e aí ele tem o auxílio da logística, né? Quando o pessoal da logística faz o que a gente chama de romaneio, né? Os transportes, as rotas de transporte, né? Então, ele tem que ter o controle das entregas, ele tem que ter o controle do recebimento, seja recebimento de matéria-prima, de insumos, né? Tem que ter isso.
ele tem que ter lá o controle, né, a gestão dos equipamentos, que é a gestão de manutenção. Quebrou uma máquina, deu problema numa máquina, nós vamos ver aqui hoje, quando tem um problema numa máquina, o que acontece, né? E, acima de tudo, eles têm que gerenciar quem? A equipe de profissionais, né? A equipe de colaboradores. E vocês vão de convir o seguinte, que gerenciar pessoas é uma das tarefas mais difíceis. E você conseguir gerenciar pessoas em cargos assim, em funções muito técnicas, ainda mais complicada, né? Porque você tem que mostrar ao teu profissional que você sabe fazer aquilo ali, por isso que você está ali dando a ordem, né? E, por último, você tem que fazer a parte da melhoria. E, geralmente, a parte da melhoria, ela surge quando ocorre algum defeito, algum problema, né? Então, ele tem que estar constantemente trabalhando o processo de melhoria, né? Às vezes tem lá um refúgio, tem uma peça que não foi bem feita, então, logo quando surgiu o problema, né, então tem que rapidamente sanar aquilo ali. Não deixar um produto ir para a rua. Vocês, inclusive, vão ter que fazer na APS de vocês, na APS tem lá uma parte, lá, eu acho que tem uma parte de refúgio. Se não é com vocês, é uma outra turma aí. Né? O que se faz com produtos com defeito? Acho que era uma outra turma. O que se faz com produtos de defeitos? Quer dizer, você tem que, imediatamente, você tem que sanar esses problemas. Então, veja, né, quando a gente fala da tomada de decisão, que o profissional de marketing, de vendas, financeiro, tudo, na operação também tem lá as decisões operacionais trabalhadas na empresa. Né? Então, você já sabe que quando essas decisões, ela envolve uma tríade, né? Projeto, gestão e melhoria. Né? O projeto é a parte mais cara, que você tem que fazer todo acompanhamento das instalações, né? Da capacidade produtiva, da tecnologia. A gestão é todo o gerenciamento, aquilo que você faz no dia a dia, as melhorias, cada vez mais você buscando a excelência. Então, eu queria só, para abrir aqui a nossa aula 6, para vocês saberem que também o profissional de produção, ele é um profissional muito eclético, né? E nos dias de hoje, talvez seja o profissional que esteja ganhando mais dentro de uma empresa. Eu tenho quase certeza que é um dos profissionais mais bem pagos dentro da empresa, é o profissional de produção, né? Porque produção, como eu disse, é o core business, né? É o coração do negócio. Então, hoje você vai ver aí profissionais com salários altíssimos na linha de produção. Né? Então, vamos lá, gente. Na semana passada nós começamos e paramos no gargalo, mas vamos fazer aqui um pique-pique. Né? Vamos entrar aqui na nossa linha de produção. E vai ser legal, porque aqui na linha de produção, eu vou mostrar para vocês um filme do Chaplin que vai retratar muito bem. Acho que vocês já viram também, Tempos Modernos, né? Eu acho que todo mundo já viu esse filme, que vai retratar muito bem o que eu vou falar aqui agora, né? Então, vamos lá. Dentro da linha de produção, né, é uma forma de fabricação de produtos em série, inventada por Frederick Taylor. Né? Vocês estudaram isso aqui em Teoria Geral da Administração, ou Administração, sei lá, alguma coisa. Vocês estudaram lá o Taylor, o Fayol, né? E foi difundida, né? Ela foi pulverizada pelo Ford, né? Através lá da sua linha de produção, da confecção lá dos seus automóveis, né? Do seu automóvel, né? Porque o automóvel tinha um único modelo, uma única cor, né? E, quer dizer, era uma linha de produção em massa, contínua, né? Era o Ford T na cor preta. Então, ele fazia aquilo em larga escala. Então, a linha de produção, é uma forma de fabricação de produtos em série inventada por Taylor e difundida pelo Ford, fundador da Ford Corporation, né? Automobilística, né? Principalmente para auxiliar o fluxo industrial nos auxílios do seu carro mais famoso na época, que era o quê? O Ford T. Né? Então, veja, isso ocorreu em 1913. Veja, gente, em 1913, ou seja, no século retrasado, 1913 era o século passado, né? Século passado, retrasado era 1800 alguma coisa. No século passado, no início do século passado, né? E muitas empresas adotam esse modelo até hoje.
Né? Isso é muito... Você veja, né? Porque tem determinados clássicos que eles permanecem. Né? O Isaac Newton, ele fez, além da teoria da gravidade, né? Ele fez a teoria dos corpos em movimentos, né? Em 1600 e alguma coisa, 1650 e pouco. E mesmo sendo feito em 1600 e alguma coisa, é utilizado até hoje pela engenharia mecânica clássica. Quer dizer, então vocês vejam que existem conceitos, né, que permanecem por longo dos anos, né, por longo dos séculos, dessa do Isaac Newton, a teoria da gravidade permanece, e a teoria dos corpos em movimentos, da engenharia mecânica clássica que utiliza hoje. Então, mostra que o Ford detectou isso em 1913, já se passaram 100 anos, e muitas empresas utilizam ainda na sua linha de produção igualzinho, praticamente. Né? Só que agora deixou de ser um pouco mecanicista, aquela parte mecânica humana, né, que eu vou mostrar aqui para vocês no filme do Chaplin, né? E passou a ser uma coisa mais robotizada. Hoje você tem tecnologia, você tem robôs. Quando você vai numa linha de produção de um automóvel, né, automobilística, você vai ver a quantidade de robôs que tem ali, né? Também existe a parte humana que no acompanhamento, né? Muitas coisas ali ainda é feita de forma manual, porque não tem como a máquina fazer, mas 90% já está com as máquinas, né? E no passado, não. No passado era no braço, né? Era no muque, tinha que fazer a coisa, né? Isso ocorreu, esse fluxo de trabalho passou a ser uma constante nas principais indústrias de pequeno e grande porte, virou sinônimo de gestão da qualidade. Então, veja, nos dias de hoje, esse modelo ainda é utilizado, né? É utilizado, né? Ela funciona da seguinte forma. Isso aqui é bem legal para você ter uma noção, né, da evolução das coisas, né? Vamos lá, cada funcionário, vamos imaginar aqui, ela funciona da seguinte maneira: cada funcionário, seja por meio de máquina ou não, faz uma parte do produto. Né? Vamos ver aqui no Chaplin isso, para ficar mais fácil. Por exemplo, imagine que você está em uma fábrica de doce de leite, com 3 etapas de produção. Qual era a primeira etapa? A disposição da embalagem. A segunda, o envase. E o terceiro, o fechamento da embalagem. Né? Agora, se você coloca assim, ó, um funcionário da fábrica colocaria as embalagens na esteira, o outro, só houvesse a necessidade, né, acionaria a envasadora e, por último, em vez de colocaria a tampa, já tinha um lacre. Quer dizer, é o que aconteceu, você substituiu a quantidade de pessoas e as máquinas começaram a fazer isso. Então, antes que você tinha 30, 40 funcionários, hoje você passou a ter 4, 5. E um exemplo claro disso aí, o banco faz isso. Né? No passado, você tinha numa agência bancária 150 pessoas. E através das coisas que vão, a tecnologia que vai acontecendo, né? A informática vai surgindo e eles vão diminuindo. Hoje em dia você tem 5, 6, 7 pessoas dentro de uma agência. É a mesma coisa dentro de uma linha de produção. Você tinha linhas de produção da Ford, linhas de produção da General Motors, da Pontiac, né? Da General Motors, você tinha dessas grandes empresas aí, porra, centenas de milhares de pessoas. E hoje não é bem assim, né? Hoje não é bem assim, né? Bem, quando ela funciona de forma plena, interliga positivamente todos os outros setores, financeiro. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu tinha deixado aqui separado o filme do Chaplin, eu só queria ver se vai funcionar, né? Se nós vamos... se vai dar para funcionar aqui a máquina, a parte aqui. Vamos ver se eu vou conseguir botar a apresentação, tela inteira. Deixa eu ver se dá. Certificado, Mint, Chaplin. Vai dar, filho. Né? Eu acho que só não tem, sabe o que? Som, porque também naquele tempo não tinha som, né? O cinema era mudo, né? Então, veja aqui como é que... Veja se vocês estão vendo aí, vê se está vendo, né? Aqui, você tem aqui o empresário, né? Ele querendo produtividade, né? Então, ele está ali. Ele está querendo aumentar a capacidade produtiva dele, né?
lá os funcionários, você vê que tudo serviço braçal, né? Aí ele chama lá o chefe, né, lá, manda aumentar a capacidade produtiva. Né? Aí o cara vai lá e aumenta para produzir mais os produtos. Olha como é que era a linha de montagem de uma empresa, olha. Né? E o Chaplin retratou isso de uma forma, olha aqui como é que era uma linha de produção, né? Olha como é que era uma linha de produção. Né? Tudo de forma manual, tudo através de um condicionamento pavloviano, né? Que Pavlov foi um psicólogo russo que fez testes com cão, e toda vez que o cão salivava, recebia um alimento, então a gente chama de condicionamento pavloviano, né? E o capataz em cima, cobrando, né? Ali ele não requer nenhum tipo como é que se diz? De criatividade, né? Ele só fazia o quê? Apertar parafuso, né? E essa parte do filme é importante, que vai retratar o tema que nós vamos entrar. Repare, né? O que aconteceu? Ele vai, né? Continua, né? Veja que aqui, ó, agarrou, o que aconteceu? Travou o negócio. O nome disso aqui fez o quê? Travou o maquinário, né? O nome disso aqui é o quê? Travou o gargalo, né? Fez o gargalo. Travou todo o processo do procedimento produtivo. Então, quando isso ocorre, nós chamamos de quê? Né? Quando ocorre esse processo, esse travamento desse processo produtivo, nós chamamos de gargalo. E aqui a gente entra, ó, né? na aula 6. Né? E o que é esse gargalo? Né? Aqui, ó. Quando a gente volta lá para vocês verem da importância, né, de associar a teoria com a prática. Então, vocês viram lá como ocorre um gargalo, né? Fatores que ocorrem o gargalo. Então, um gargalo é um ponto onde a linha de produção trava. Né? Ela trava, você não consegue fazer com que ela ande. Por quê? Vocês viram ali que houve algum problema que não conseguiu dar sequência, travou, fazendo com que as tarefas não fluam conforme o esperado, porque você é obrigado a parar todo o processo. Né? Ele impede a continuidade da produção ou faz com que ela aconteça em uma velocidade muito baixa, mais baixa do que o necessário. Né? Então, veja o pesadelo aqui que o Chaplin, né, ele apresenta. Veja o pesadelo, né, para o empresário. Está lá, né, travou o negócio, a produção está parada, né, a coisa está parada, não está funcionando, não está produzindo, não está nada, está tudo parado. Né? Aí já vai começar de novo, já acertaram e já começa de novo o sistema, né? Esse sistema chamado sistema de produção. Né? Aí, o que acontecia no passado? Né? Aumentava ainda mais, para aumentar a produção, a esteira ela tinha uma velocidade maior. Né? Então, veja, troca de turnos, como é que esse profissional aqui saía. E depois eu vou dar o exemplo aqui para vocês como é que se diz? Que ele saía. Né? Quer dizer, não tinha criatividade alguma, né? Uma linha de produção no passado, você não tinha produtividade alguma. E aqui, né, fumando, ele era cobrado, aí volta lá. Aí, o Chaplin, através da sua maestria, começa a fazer uma série de coisas interessantes. Né? Então, veja, gente, como é que era a coisa dentro de uma linha de produção. Né? E o que o gargalo, né? o que o gargalo representa, quando você vê lá tudo parado, né? Não funciona, tudo trava. Né? Então, o que é o gargalo? É um ponto na linha de produção que acontece alguma obstrução, algum problema. Travou. E isso faz o quê? Faz com que a coisa não aconteça, não flua de forma como deveria de ser. Ok? Ele impede a continuidade. Vamos lá. De forma geral, pode-se dizer que os gargalos são causados por falta do processo produtivo, pela falta de conhecimento do processo produtivo. Muitas das vezes acontece pela falta. Só fazendo um parênteses aqui, para vocês terem uma ideia,
desse trabalho, né, manual, repetitivo que se tinha nas linhas de produção. Isso ocorre nos dias de hoje. Quem trabalha no sistema de telefonia, aí, nesses telemarketing de recebimento, de ativo, passivo, né? Tem inclusive uma empresa aqui na Vila da Penha, perto de casa, aqui no Viaduto da Penha, que tem lá centenas de pessoas que trabalham 24 horas e eles têm que fazer um revezamento, né? A cada X horas eles fazem troca de turno. Essa empresa é um exemplo clássico do que nós acabamos de ver. Você recebe, as pessoas ficam recebendo ligação, ou fica buscando o cliente, fica atendendo o cliente, porque eles têm várias empresas que são clientes dela, né? que ela trabalha em parceria, e essas pessoas, por causa do fone no ouvido, e toda hora recebendo ligação, toda hora recebendo reclamação e tal, essas pessoas, elas têm que sair, não sei se é a cada X minutos ou X horas, elas podem sair para beber uma água, tomar um café, fumar um cigarro, mas uma coisa, ir ao toalete, mas uma coisa bem rápida, né? E no passado, isso nós vemos hoje, numa linha de produção, hoje, porque aquilo ali é uma linha de produção. São centenas de pessoas ou dezenas de pessoas, tudo cada um numa baia, né, numa cabinezinha, com um telefone, o fone no ouvido, e buscando o cliente, respondendo o cliente, enfim, né, o trabalho lá que eles exercem. Aí, você imagina, algum tempo atrás, a BRF, né, que é a Brasil Foods, antes era Sadia, né, Perdigão, Resende, eram empresas que faziam abate de aves, né? Então, eles fazem o abate de peru, de frango, das misturas aí que eles fazem, frangão, não sei o que, eles fazem essas misturas. E o abate desses animais, das aves, até uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era feita de forma manual. Né? Tinha lá um funcionário, né? Vários funcionários, que quando as galinhas iam chegando, ele tinha um objeto pontiagudo, né? Como se fosse uma faca mesmo, pontiagudo, que ele furava o pescoço, a jugular da galinha, ela já morria. Ele já fazia aquilo ali de uma forma bem mecanicista, né? Bem pavloviana mesmo. Tanto que a cada X momento ele tinha que sair dali, ele ia sei lá onde, tinha um grêmio lá passear, assim, tinha tratamento psicológico para ele não sair dali como o Chaplin saía, né? Com aquele, né? Então, uma pessoa dessas pode sair furando o pescoço de todo mundo, né? Então, eles recebiam, inclusive, auxílio psicológico, essas pessoas, né? Então, uma linha de produção, quando você tende a fazer movimentos muito repetitivos, né, pode ocorrer transtornos dentro do profissional. Quantas pessoas que vocês, de repente, até conhecem, né, que trabalham nesse segmento aí de telefonia, que tem artrose, artrite, tem problema no ouvido, fica, como é que se diz, ausente X dias, né, pela parte médica, o médico manda ficar lá 10 dias, 15 dias fazendo fisioterapia, né, com a parte da artrose, com a parte de artrite, com a parte no ouvido, né? Então, as linhas de produção, elas são muito ainda existe aí muita coisa complicada, né? Então, vamos lá. A gente está falando aqui do nosso negócio, que é o gargalo, né? E esse gargalo é bem legal, né? De uma forma geral, posso dizer que os gargalos são causados pela falta de conhecimento do processo produtivo. Ao vê-lo de fora para dentro, às vezes os detalhes que mais contribuem para gerar gargalos passam despercebidos. Daí a necessidade de quê? Daí a necessidade de você ter profissionais competentes, com expertise para tal, para solucionar os problemas, né? Conhecer o processo produtivo envolve, entre outras coisas, ter o domínio sobre a gestão de matéria-primas. Olha aqui, ó. Quando a gente fala assim, ser um gestor da área de administração de produção é uma coisa muito simples. Não é não. Né? Por isso que ele ganha muito bem, por isso que ele é um profissional que ganha muito bem. Né? Então, olha aqui, ó. Ele tem que ter o domínio da gestão de matéria-prima, ele tem que fazer o quê? Acompanhar os estoques, acompanhar o desempenho da equipe, acompanhar as máquinas, além de conhecer os indicadores que podem servir de alerta para problemas futuros. Né? Ele tem que ter lá o conhecimento, tem que ter o conhecimento, inclusive, de mercado. É um profissional que, inclusive, tem que ter conhecimento de mercado. Eu até me lembro que, algum tempo atrás, né, muitos anos atrás,
a, isso na década de quê? Na década de 90, né? A década de 90, lá na Unilever, né, elas fizeram o seguinte, foi quando começou a surgir o departamento de logística, só para vocês terem uma ideia, hein? Foi quando começou a surgir o departamento de logística. Teve até um funcionário, um colaborador, um diretor, que ele foi para os Estados Unidos para entender do supply chain, né, da cadeia de suprimento. E até então a logística ela era ligada à administração, né? E a logística é a produção, né? Era ligado lá pelo gerente de administrativo que comandava aquilo ali. Não existiam profissionais para tal, né? E a partir da década de 80, 90, eu me lembro que esses profissionais começaram nos Estados Unidos, pegar lá as informações, né? Fazer MBAs, inclusive eu fiz o MBA de produção, de tudo, para poder trabalhar na área de produção, e foi quando começou a surgir as divisões, né? Aí começou a ter o gerente de produção, o gerente de logística, né? O gerente administrativo continuava. Mas esse profissional era um profissional super eclético. Na pós-graduação, no MBA de engenharia de produção, era engraçado, né? Era interessante, porque era um MBA muito caro, talvez um dos mais caros do Brasil, né? Essa instituição. Com certeza, uma das mais... Nos dias de hoje, aí deve estar uns R$2.000, R$2.100, R$2.200 por mês, o MBA dessa instituição, né? E a empresa pagou para nós fazermos, que geralmente são as empresas que pagam. E o interessante é que lá existiam vários olheiros de outras empresas, também matriculados, porque eles queriam captar, né, profissionais, né, os estudantes dali, para levar para a empresa deles, para fazer esse trabalho lá, né? Foi quando começou o boom da produção, que começaram a ver que a produção é um fator crítico para o sucesso da empresa. Começaram a perceber que a produção era o core business, né, o coração do negócio, junto com a logística. Aí era tudo junto, depois dividiu, ficou gerente de logística, a logística ficou mais definida com a parte lá de armazenagem, estocagem, transporte, e o pessoal da produção ficou mais definida com a parte de fabricação, né? Então, olha só o que esse profissional tem que fazer, né? Então, olha aqui, ó, quais são os impactos que o gargalo causa dentro da empresa, né? Quais são? Vamos lá. Se a linha de produção oxigena e movimenta todos os setores da empresa, repare, olha aqui, ó, não sou eu que estou falando, o que eu estou falando está corroborando aqui, né? Ela oxigena e movimenta todos os setores da empresa. Quando sofre com problemas no seu funcionamento, ela gera uma série de transtornos, inclusive dentro da própria indústria, né? Se eu não tenho como produzir, né, porque fez o gargalo, travou tudo, e aí como é que fica? Né? A empresa não lucra, a empresa não tem renda, a empresa não tem lucro, né? Então, veja a importância, né? Olha aqui, dentro da própria empresa podemos citar o quê? Baixa produtividade na linha de produção, né? Pode acontecer isso aqui, pois a equipe ficou ociosa esperando a solução do gargalo. Travou, vamos imaginar lá no filme do Chaplin, né? Ficou parado lá, e todo mundo ficou parado, ficou todo mundo esperando até resolver, pegar lá a peça, né? Lá o equipamento que caiu lá dentro da máquina, até retirar, né, aquela peça que estava lá dentro da máquina, está todo mundo parado. Agora, você imagina numa empresa grande, né, uma Coca-Cola. Para aí, vamos lá, vamos pensar aqui numa Coca-Cola, né? Vamos pensar aqui numa Unilever, né? Vamos pensar aqui numa Nestlé, numa Colgate. Surgiu um defeito no equipamento, né? Surgiu um problema lá no maquinário, quebrou lá uma rebumbela da parafuseta, que rebentou. E agora? Né? Mas esse material aí temos que esperar, porque só tem lá nos Estados Unidos. Eu me lembro que eu estava vendo agora, inclusive, veja como isso aí é importante, né? Quando acontece. Eu estava vendo agora um dos seriados, tem vários seriados que passam aí no Discovery, e tem um navio, né, que fica fundeado numa das enseadas lá do Alasca, onde que tem a maior quantidade de pescado, né, para 60%, 70%, 80% do pescado para todos os Estados Unidos,
vem do Alasca, né? Por causa das águas geladas, águas ricas em plantas, tem uma série de fatores que ali tem uma grande concentração de cardume. Então, o que acontece? Esse navio é um navio que recebe, né, que pesca, recebe, faz todo o processamento, o peixe ele entra inteiro e ele já sai em filé, em poste, já sai dentro da caixa. Né? Eles já botam dentro da caixa. E fica aberto do porto, aí já leva para o porto, né? À medida que vai entrando o peixe, ele já vai saindo. E um desses dias aí, estourou lá, teve um aquecimento em uma lá dos motores e ficou parado uns 2, 3 dias, porque aquele material ele tinha que buscar lá, não sei quantos, no próprio Estados Unidos, mas não sei se era no estado de Houston, né? Não sei se era no Arizona, não me lembro, no Texas, sei lá, um dos estados desses aí dos Estados Unidos, para trazer a peça. Né? E às vezes acontece muito isso aqui. Se você não tiver peça de reposição, né? Por isso que o próprio exemplo desses navios do Alasca que vão fazer aquela pesca em alto mar, eles têm que ter ferramentas, né? Ele tem que ter o recall, reposição, para qualquer problema que está em alto mar, como é que ele vai voltar? Né? Para fazer essa reposição. E a mesma coisa dentro das empresas. Né? Se você não fizer esse recall rapidamente, né? Quebrou lá o negócio, fica todo mundo de quê? Todo mundo de braço cruzado, todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Né? Bem, segunda, baixa qualidade no produto final. Isso aqui é terrível, gente. Baixa qualidade no produto final, pois os gargalos contribuem para a produção defeituosa. O que acontece aqui? Presta atenção. Todos, na linha de montagem, todo mundo tem objetivos, tem cotas a serem cumpridas. Entendeu, Vitória? Todo mundo tem cota a ser cumprida. Então, vamos imaginar aqui que eu trabalhe lá numa das fases que eu tenho que, sob o meu comando, eu tenho que fazer 100 embalagens. Alguma coisa assim, sei lá, estou chutando aqui, tá? Hipotético, né? Então, eu tenho aquela meta, né? Aquele alvo, aquele target, aquele goal para ser cumprido. E a partir do momento que eu não cumpro aquilo ali, eu atraso todos os outros. E para que as coisas não fiquem atrasadas, de repente eu comprometo a qualidade do produto e faço assim mesmo, para não perder. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é um aquecimento de demanda. Eu acho que, inclusive, isso estava até na prova. Né? Você aquece a demanda, ou seja, o número de pessoas para comprar o produto ou o serviço que você vende aumenta, e para você não ter produção necessária para atender aquele povo, o que você faz? Você faz de qualquer maneira e compromete a qualidade. Com isso, mais à frente, você vai ter um sério problema. Né? Então, é melhor você perder aquela fatia de mercado, pelo menos no primeiro momento, se preparar para atender todo mundo de quê? Com qualidade. Então, olha aqui, ó, baixa qualidade no produto. Uma outra coisa que pode gerar também gargalo é isso aqui, ó, conflitos internos, né? Pois a equipe se desgasta com imprevistos. Ou a equipe se desgasta com a liderança, ou a equipe se desgasta entre si. Então, quando você está numa empresa, você trabalha muito tempo na mesma empresa, com as mesmas pessoas, há uma tendência até de haver o desgaste natural da coisa. Né? Então, pode gerar o quê? Conflito interno. E isso aí provoca o quê? Comprometimento na qualidade do produto. Falta de previsibilidade da produção. Olha, isso aqui é um dos piores problemas que tem. Né? Isso aqui é, já que você nunca sabe quanto realmente conseguirá produzir em qual tempo. Né? Você vê o pessoal do comercial, eles querem o produto para ontem. No passado, né, alguns anos atrás, quando você quando não existia tanta concorrência, e essas empresas, essas megas empresas, eram absolutas no mercado, então elas ditavam as normas, elas faziam o que queriam. Podia faltar produto, né? Ela não estava nem aí se faltasse produto, porque o cliente só ia comprar com ele mesmo, não tinha com quem comprar. Né? Era quase que uma visão monopolista, era só entre eles. E o tempo foi passando, as empresas começaram a surgir, novas empresas, novos concorrentes, e essas empresas tiveram que se adequar ao novo cenário do mercado. E, muitas das vezes, o profissional da área de vendas e da área de marketing comercial,
ele detecta numa determinada área uma oportunidade de vender mais, né? Então, vamos imaginar aqui que nós vendemos, que nós produzimos todo mês, sei lá, 100 canetas. E de uma hora para outra, detectou-se uma oportunidade numa região, né, num estado, numa cidade, num país, sei lá, dependendo de uma empresa, se ela é uma multinacional ou não, né? E detectou-se uma oportunidade para vender 150. Tudo isso aqui vai o quê? Vai comprometer a produção, porque ela já tem mensalmente uma batida para 100 canetas. E de uma hora para outra eu tenho que passar para 150. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ter mais matéria-prima, mais insumos, né? Tem que ter mais fornecedores, vou ter que ter mais profissionais para produzir, vou ter que ter equipamentos mais modernos. Então, isso tudo gera também o quê? Um gargalo. Porque de uma hora para outra aumentou ou dobrou a capacidade. Veja, né, se você, trazendo um exemplo aqui para o nosso dia a dia, essas empresas aí de food service, né, de alimentos, o que eles tiveram que fazer, né, de uma hora para outra? Né? Tiveram que contratar motoqueiro, né? Tiveram que se preparar para atender consumidor de madrugada, né? A qualquer hora da noite. Teve que se preparar para entregas fora das regiões que ele estava, que está localizado lá o negócio dele. Né? Então, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que se reprogramar, né? Tiveram que se reinventar. Então, muitas das vezes, se a empresa, né, ela não tiver essa previsibilidade do que vai acontecer, ela perde cliente, perde espaço, perde oportunidade. Então, isso também pode ser uma das coisas que geram lá a parte do gargalo. Né? Uma outra coisa é a impossibilidade de definir a capacidade exata de produção. Porque haverá meses que você vai vender mais e haverá meses que você vai vender menos. Né? A coisa não existe assim um padrão que seja constante. Isso não existe. Né? Existe, inclusive, os momentos sazonais. Então, você veja, né, com a pandemia, não é só com a pandemia, se o teu produto for um produto sazonal, haverá mais venda em determinadas épocas do ano do que outras. Né? Então, a impossibilidade de definir a capacidade exata. Eu não tenho como fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo assim, né? Eu já cheguei a fazer planejamento de 10, 15 anos. A gente chamava de planejamento a longo prazo. Né? Então, eu me lembro que na década de 80, 90, logo assim que eu saí de trainee, vim ser gestor, vim ser gerente, a gente conseguia fazer planejamento de 10, 12, 15 anos. Você conseguia fazer. Né? Você botava no papel tudo direitinho e as coisas iam acontecendo e você fazia as correções, que muitas das coisas não davam certo, mas fazia as correções, mas você tinha um briefing para seguir. Né? Hoje você não tem como fazer isso. Hoje você não consegue fazer nem anual. Né? Vai ter que fazer anual e correções. Vai ter que fazer muita correção. Né? Então, você não tem aqui uma possibilidade de saber a capacidade exata da produção. Né? Mas os efeitos negativos não se restringem só ao chão de fábrica. Um gargalo na linha de produção pode, por exemplo, levar à perda de validade dos estoques, né? Causando prejuízo financeiro e provocando atrasos no faturamento, nas emissões de nota, no processo logístico e até no atendimento ao cliente final. No fim das contas, da contabilidade, a distribuição, todos saem perdendo com entraves produtivos. Olha só, hoje já existe sistemas, e nós vamos falar na aula 7, me parece, ou se não é a 7, a 8, existem sistemas que conseguem fazer esse monitoramento aqui, né, da validade de estoque, né, que se chama WMS, Warehouse Management System, né, o sistema de gerenciamento de depósitos. Né? Então, ali você, hoje, através desse sistema, que é o mais moderno existente, né, hoje é um dos mais modernos sistemas que nós temos, né, que é o WMS, Warehouse Management System, ele consegue fazer o controle desses estoques. Né? Você consegue fazer isso. E mais, você já imaginou, você está lá com a sua... Você tem lá a sua empresa, né? Aí você fabricou lá mais produto do que deveria, ficou em estoque. E quando você foi observar, a data de validade dele já estava vencida.
né? Você não pode vender esse produto para o mercado, você não pode fazer isso, né? Se for um produto de alimento, né? Vamos imaginar aqui que deu um problema, um produto de alimento. A pessoa come aquilo ali, passa mal e morre, ou tem algum problema de saúde, né? Você tem que perder aquilo ali, jogou fora, vai ter que jogar fora, vai ter que incinerar, vai ter que, sei lá, fazer qualquer coisa. Não tem reaproveitamento, né? Não existe esse negócio de reaproveitamento quando o produto venceu, né? Não existe isso, né? Apesar de ter algumas empresas, principalmente assim, empresas de, sei lá, empresas pequenas, né? Fabricantes de gelatina, flan, pudim, que são, né, pozinhos, de repente vence, eles remexem aquilo tudo ali e faz uma nova embalagem com uma nova data de validade, né? Mas isso aí era feito no passado, hoje em dia não dá para fazer mais porque está tudo monitorado, né? Então, veja, você produziu a mais, gerou estoque, e esse estoque você perdeu dinheiro, né? Rasgou dinheiro, perdeu dinheiro, né? Então, vamos lá, gente. Até aí tá legal? Alguém está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não está? Está dando para acompanhar? Estou tentando aqui passar para vocês os exemplos mais próximos da realidade para facilitar o entendimento. Mas como eu estou falando já há quase uma hora, eu quero saber o seguinte, né? Está dando para acompanhar? Ficou dúvida em alguma coisa? Tem alguma coisa para falar? Enfim, o que vocês... Ou nada, não tem nada para falar. Professor, eu só tenho mesmo uma coisa para compartilhar em relação a esses gargalos, né? Como eu trabalhava na Roche, a gente percebeu, né? Foi percebido pelos gestores que estavam acontecendo muito gargalos no fluxo produtivo. Então, para tentar melhorar, né, e reduzir cada vez mais esses erros, né, que poderiam acontecer, foi identificado que o processo de tomada de decisão era muito, muito ruim. Então, por exemplo, se acontecia um gargalo dentro de uma linha de produção, esse operador ele tinha que falar com diversas outras pessoas para que essas pessoas pudessem vir resolver o problema, e nisso gerava um transtorno horrível e a produção ficava mais ou menos mais de 2 horas sem nenhuma solução. Então, eles criaram um time autônomo, onde dentro desse time autônomo tinha pessoas de cada área, por exemplo, da engenharia, da qualidade, do MSAT, pessoas das áreas que influenciam o processo produtivo para que elas pudessem resolver o problema assim que o problema acontecesse, reduzindo esse tempo de parada da linha de produção e o fluxo de tomada de decisão acontecer de uma forma mais rápida. Você viu que na tomada de decisão da operação você teve o quê? Projeto, gestão e melhoria. Sim. Então você tem a parte da melhoria. Eu não posso deixar a coisa acontecer e não fazer nada, né? Exato. Tem a parte tem que fazer a melhoria. E muitas empresas, elas fazem um processo de prevenção, né? Então, a cada X meses fazem uma simulação, eles verificam como é que está o equipamento. Então, a partir do momento que você começa a fazer, né, a prevenção, você consegue... eu tenho aqui uma correia que ela tem uma durabilidade de X horas, né, de 100 horas. Sei lá, não sei nem se existe, né, de 100 horas. Quando chega a 90 horas, o que geralmente as empresas costumam fazer? Vai lá e troca essa correia. Já começa a evitar um problema. Então, você faz um processo de prevenção. A todo momento se faz o quê? O sistema de manutenção. Por que isso aí tem que ser feito? Porque se quebrar o equipamento, vai se tornar um transtorno, vai ficar muito mais caro. A coisa vai ficar muito mais cara para a empresa, né? O prejuízo vai ser muito maior. Você já imaginou uma rocha ficar 2 horas parada, sem produzir? Né? É bem verdade que eu imagino que depois que a coisa volte a funcionar, o que eles fazem? Eles ficam 2 horas a mais depois, né? Se todo mundo tem que sair às 6, vai sair às 8. Né? Ou então vai sair 6h30, no dia seguinte 6h30, no dia seguinte 6h30, até compensar aquela diferença. Né? Eu imagino que seja isso, porque muitas empresas fazem isso. Né? Deu problema, tá bom, então vocês vão ficar aí ociosos, sei lá, 8 horas. Só que essas 8 horas elas serão diluídas após o conserto, a manutenção, né? A melhoria, elas vão ser diluídas no decorrer dos dias. Né? Não era muito molezinha para os funcionários, não. Né? Não, infelizmente. Né? Vamos lá. E os principais gargalos no processo produtivo, né? Nós vimos aqui os principais gargalos,
dentro da indústria, né? Quais são? Baixa produtividade na linha de produção, baixa qualidade do produto final, conflito, falta de previsibilidade, impossibilidade de definir a capacidade exata, né? Tudo isso aí gerando a perda de produto, né? Estoque vencido. E agora a gente vai ver aqui os principais gargalos nos processos produtivos, né? Vamos ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 gargalos no processo produtivo. O primeiro deles é esse aqui, ó. Falta de gestão na matéria-prima, né? Fazendo uma boa gestão de matéria-prima, o diretor pode contar com fornecedores eficientes que entregam os insumos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária para evitar o quê? Evitar os gargalos na linha de produção de sua fábrica. É por isso que muitas empresas, né, ou quase todas que eu conheço, elas não possuem um único fornecedor. Elas possuem vários fornecedores, né? E veja só, olha aqui, ó, o que pode acontecer. Eu falei aqui da caneta, né? O exemplo da caneta é bem legal. A minha empresa fabrica caneta, né? Mas uma caneta não é um único objeto, porque ela tem vários objetos que juntando vai fazer a caneta. Eu tenho a ponteira, eu tenho a ponta aqui de tungstênio, eu tenho essa capinha aqui para dar suporte à carga, eu tenho a carga, eu tenho a tinta, eu tenho a cápsula, eu tenho essa ponteirazinha para cobrir, e eu tenho a embalagem final. Então, vamos lá. 1, que é a ponteira, 2 é a ponta, 3 é a cápsulazinha, 4 é a cápsula interna, né? 5 é a tinta, 6 é essa cápsula de fora, 7 esse negocinho aqui, 8 é a embalagem, né? Para colocar. Então, eu tenho 8 itens para fabricar uma caneta. Então, né, eu tenho que ter 8 fornecedores. Pode até ser que você tenha um fornecedor que faça 2, 3 coisas, mas uma caneta, eu não sei se... Eu acho que tudo aqui é fornecedor diferente, eu acho, não tenho certeza. Né? Então, imagine que sim, você vai ter que ter 8 fornecedores. Só que você não pode ter 8 fornecedores, você tem que ter, para cada um desses aqui, 2 ou 3 fornecedores. Por quê? Porque se um faltar, você tem o outro. E olha como essa coisa é tão interessante, né? Olha aqui, vamos pensar aqui na caneta, né? O meu fornecedor, os meus fornecedores me deram tudo, mas o fornecedor da ponteira não me deu nada. Não consegui a ponteira. O que acontece? Eu não tenho como vender, porque eu não vou vender a caneta sem ponteira. Perceberam? Quer dizer, eu não tenho... Faltou a ponteira. Eu não tenho como vender. Vai ficar parada até chegar a ponteira. Ah, mas peraí, chegou a ponteira. Se esse negocinho aqui da ponta aqui, né, que cobre aqui, esse negocinho que cobre aqui, faltou. A caneta não vai para o mercado. Porque enquanto não chegar esse componente aqui, eu não tenho como vender a caneta. Né? A cápsula, eu tenho tudo, mas não tenho a cápsula. E assim sucessivamente. Cada item é de real importância, e sem ele, a caneta, ela não sai. Perceberam aqui? Eu falei aqui da caneta, eu estou com ela nas mãos. Agora, imagine aqui, sei lá, um ketchup. Né? Ketchup tem a embalagem comercial, a embalagem dela, que é a embalagem unitária, né? 2. Você tem o tomate, você tem água, você tem óleo, você tem sal, você tem essências, você tem conservante. O que mais? Você tem mais coisas. Uns 10 itens, 10 insumos dentro do ketchup. Se faltar um desses aí, o mais simples, né? Faltou o cloreto de sódio, faltou o sal, não vai para o mercado. Faltou a tampinha, não vai para o mercado. Então, veja que a falta de uma matéria-prima, de um insumo dentro de um produto, ele não sai aqui. Pega o celular, ó. Você tem um celular aqui. Montou o celular, tem várias coisas, né? Você tem a capa, você tem esse espelho, você tem os filamentos, você tem não sei o quê. Se faltou um desses aqui, um item, você não vende o celular. Você tem que esperar esse item chegar. Então, veja a importância de você ter mais de um fornecedor, porque a ausência de um fornecedor poderá travar todo o processo, gerar o gargalo, não sair, não vender. Né? E eu me lembro, Vitória, que quando nós lançamos o ketchup Hellmann's,
e o extrato de tomate, o extrato de tomate era mais uma embalagem industrial para grandes clientes que compravam em grandes escalas. Né? Então, era uma embalagem industrial. Mas o ketchup não. Era embalagem de retail, né? De varejo. Aquela embalagem chamada stand pouch, que é aquele... ou portion pack, que é o portion pack é a embalagem que o pessoal chama de sachêzinho. Né? Aquele sachêzinho, o nome é portion pack, a embalagem. E o stand pouch é aquele que você bota ele em pé, né? Ele fica em pé, aquela embalagem em pé. Então, é aquela embalagem do stand pouch. Nós tínhamos três fazendas como fornecedor para o tomate. Porque uma poderia quebrar a safra, outro poderia ter um transtorno do ambiente, né? Chuva, uma enchente, né? E o outro poderia ter uma sazonalidade. Por isso que existiam três fornecedores de tomate, três fazendas. Uma, inclusive, era de um desses cantores aí, Leandro Leonardo e tudo, que tem um lugar em Goiânia chamado Tomatópolis, né? Onde tem, é uma cidade chamada Tomatópolis, uma coisa assim, Tomatópolis, onde que só tem fazenda de tomate. Então, você tinha que fazer parcerias com mais de um fornecedor, por quê? Porque se um quebrasse a entrega, você tinha outro para suprir. Se o outro quebrasse, você tinha um terceiro para suprir. Né? E eu me lembro quando nós fizemos o azeite, o Galo, né? O Galo, nós tínhamos os nossos fornecedores na Argentina, que tinha as olivas, né? Plantações de olivas, e nós tivemos que buscar mais, porque, tinha um que estava dando furo para caramba. Então, o azeite começou a ficar sazonal. Tinha época que tinha época que não tinha, porque os fornecedores, a gente estava na mão de um fornecedor que era imenso, em Rosário, né? Lá na Argentina, uma fazenda imensa em Rosário. Brigava com o cara pra caramba, se aborrecia pra caramba. Aí começamos a arranjar outros fornecedores. Senão o azeite Galo, esse Galo que tem aí, né? Que ele é mais caro porque as olivas, né, as azeitonas, são uma qualidade muito melhor, e é numa primeira prensagem. Né? Você faz a primeira prensagem, ele sai o extra virgem. Né? Por isso se chama extra virgem, que é a primeira prensagem. Depois tem a segunda, terceira, quarta, quinta prensagem, já sai esse óleo Maria, esse negócio aí, esses azeite Maria. Né? Eu não sei nem se existe ainda mais. Mas veja a importância de você ter mais de um fornecedor, porque senão você fica morto, você fica na mão de cara. Perceberam? Então, a falta de gestão da matéria-prima, ela é um fator que incomoda ao pessoal da produção. Né? Uma outra coisa que incomoda, você queria falar, ô Vitória? Não, só ia comentar também que no início do ano também teve, né, um problema muito grande em relação à sapatilha descartável, porque o fornecedor principal de sapatilha descartável estava com falta de matéria-prima, porque teve uma grande compra, porque as pessoas, por causa da pandemia, estavam fazendo muitas máscaras, né? Então, era a mesma matéria-prima que ele utilizava para poder fazer as sapatilhas descartáveis. Aí a Roche teve mó vucu-vucu do pessoal de compras para tentar achar um outro fornecedor para poder colocar no lugar, né, daquele com as sapatilhas, porque ninguém podia entrar na produção sem colocar as sapatilhas descartáveis. Quer ver? Isso quando você não tem um fornecedor que de uma hora para outra, alguém lá do Oriente Médio, alguém da Europa, alguém dos Estados Unidos, quer comprar matéria-prima em dólar ou euro, e ele chega para você e fala, ih, rapaz, não tenho não, porque ele vendeu tudo lá para o pessoal. Vendeu tudo lá para fora. Né? Isso acontece, você fica na mão, pô. Quer dizer, atender um cara lá, sei lá, uma vez só, você me atende aqui o ano todo. Aí o cara pagou em dólar, pagou em euro, 5 vezes mais do que aqui. Então, o cara foi e vendeu toda a safra, deu toda a produção para lá e deixou a pessoa aqui na mão. Isso acontece pra caramba. Acontece, pô. Vai ganhar de uma tacada só 5, 6 vezes mais do que ganharia aqui. Então ele vende a produção dele toda para lá, né? E o pessoal daqui tem que correr atrás para buscar novos fornecedores. Né? Infelizmente, né? Esse negócio de fornecedor é complicado, cara. Né? Por isso que o departamento de compras, né, lá na parte de matéria-prima, de insumos, profissionais são muito bons, tem que ter os caras que sejam muito bons, sejam águias, sabe? Que saibam se movimentar, ter muito contato, enfim, né? Não é tão simples, não. Falta de acompanhamento da produção, deixar a produção correr sem o acompanhamento, né?
causa os problemas, e não é questão só de bons funcionários. Quem acompanha se envolve em todo o processo produtivo e consegue engajar o time. Tem um velho ditado que diz assim, né? Quem engorda o porco são os olhos do dono, né? Então, se você não fizer, não está ali presente no dia a dia, no chão de fábrica, para verificar o que está acontecendo, quando você tentar abrir o olho, já está perdido, né? Você perdeu a equipe, né? Então, o acompanhamento é fundamental, né? Além disso, observar a produção, você consegue tomar decisões rápidas, né? É aquele negócio, né? Para você poder ensinar, antes você precisou aprender. Então, um profissional que está numa linha de produção, né, como um líder, ele tem que saber aquilo ali de frente para trás, de trás para frente. Né? Tem que conhecer, né, o caminho completo e os atalhos. Né? Então, ele tem que estar lá para ele não ser pego assim de uma hora para outra. E deu gargalo. E aí? Ele não vai resolver isso da hora para outra. Né? Esse aqui, nós acabamos de falar, né? São falhas de equipamento. Né? Equipamentos também podem ser causas de gargalo, seja por serem obsoletos ou necessitando de uma manutenção. Então, quando você tem, né, a empresa tem lá, teve um problema, aí ela bota lá, sei lá, super bond, fita durex, fita adesiva, né? Pô, vai lá, gambiarra, cola, né? Mas cedo ou mais tarde aquilo ali vai explodir, vai ter problema, né? Então, a falta da manutenção, ou você ter... Eu cheguei a falar com vocês aqui que quando a Unilever comprou, eu acho que foi com vocês que eu falei, quando a Unilever comprou a Arisco, né, e eu fui visitar lá a planta, né, o Parque Fabril, lá em Goiânia, e eu fiquei surpreso, gente, com a tecnologia, os equipamentos modernos que a Arisco tinha. Né? Então, o nível de manutenção que eles faziam... Então, o problema de gargalo por equipamento era zero. O problema de gargalo na Arisco era zero. Depois, com certeza, era maquinário novo, tudo ainda dentro de uma garantia, tudo dentro de uma manutenção ferrenha, sabe? E eu fiquei surpreso com os equipamentos modernos que essa empresa tinha, quer dizer, uma empresa tupiniquim, né? Uma empresa provinciana, porra, de Goiânia, uma empresa pequena, que começou a se agigantar, né, com a qualidade dos seus produtos. Então, eles tinham lá um benefício, né, da isenção de impostos, e ele repassou isso aí para tecnologia. Porra, isso na década de quê? 2000. Né? 2000, cara, 2000 foi quando foi comprada. O cara foi, pô, o gestor tinha uma visão. Então, pô, vou botar aqui equipamento que tem de melhor, vou contratar o que tem de melhor, mão de obra especializada, matéria-prima da boa, e os produtos do cara com preço lá embaixo, que ele estava isento de impostos. Né? E um produto, quando você bota aí o imposto, chega a inserir cerca de 55%, 60%. Né? Se você for tirar os impostos dos produtos, você vai pagar produto aí de R$1. Né? Mas a carga tributária é muito grande e com isso eleva o preço do produto. Mas como ele ficou isento, né, dos impostos estaduais, o cara repassou aquilo ali para a tecnologia. Porra, uma visão muito legal, né? Muito, muito interessante. As paradas frequentes por quebra ou para ajuste, além de baixa eficiência, podem paralisar a produção, causar perda da qualidade no produto final e até desperdiçar insumos, né? Se perde mesmo. Eu fui visitar agora não, antes da pandemia, eu fui fazer uma visita a uma empresa de tintas gráficas, né? E eu fiquei impressionado com o índice de perda de tinta, sabe? Que eles tinham aqueles maquinários, tinha aqueles negócios todos. Como perdiam, como sabe? Os tonéis, tudo lá de fora, cara, perdia. Eu ainda perguntei assim, isso aí é reaproveitado? Não é reaproveitado, não. Não é reaproveitado. Vai no esgoto, joga fora. Quantidade de tintas, né, que eles faziam, as tintas gráficas, que eram mistura de tintas, jogado fora. Falei, pô, como desperdiçava o insumo, cara. Como desperdiçava.
sei nem se depois eles tiveram lá um controle melhor, maior, sei lá, mas tem um tempinho atrás isso, né? Outra coisa aqui, ó, ausência de controle de estoque, né? Como acontece isso, né? Quantas vezes a linha de produção parou por falta de insumos e deixando todo mundo sem o que fazer, né? Quantas vezes isso aqui acontece, gente? É impressionante. Na hora de fazer a compra, né, dos insumos, da matéria-prima, alguém papou mosca, alguém deixou passar. É um absurdo. Isso aqui não pode acontecer. Sabe? Por isso, quando a gente for falar de previsão, eu acho que vai ser sem ser essa semana outra, nós vamos falar de previsão. O pessoal de marketing, o pessoal da linha de comercial, eles trabalham, né, a previsão em cima de quê? Em cima de cliente, em cima de produto, né? E a previsão aqui na produção é por cada insumo. Você imagina eu ter que ter uma planilha? Agora ficou muito mais fácil, né? Agora você tem lá as planilhas de Excel, vocês têm lá os sistemas, né? Os PI da vida aí, que faz o quê? Você consegue pegar... São mais de 10 mil itens. Você imagina, né? Uma empresa, né? Você tem que ter a gente chama de SKU, né? Stock Keeping Unit, a menor unidade de estoque. Então, tem empresas aí que tem 10 mil SKUs. Então, você tem que fazer essa previsão de 10 mil. Hoje ficou muito mais fácil, né? Porque tem lá as planilhas, e você já quando começa a entrar, né, já com uma formulação, já vem com as fórmulas, e quando começa a sinalizar o vermelho, está na hora de você... Aí depende das cores, né? Acho que o vermelho já entrou já na falta de estoque, mas sempre tem lá as cores. E algumas empresas utilizam cores, né, para sinalizar que o produto está entrando em falta, né? Então, se você não acompanhar o controle de estoque, como eu disse aqui, ó, faltou a ponteira, a caneta não vai. A caneta não vai para o mercado sem a ponteira. A caneta não vai sem essa ponta de tungstênio. A caneta não vai sem essa cápsulazinha. A caneta não vai sem a cápsula de fora. A caneta não vai sem a tinta. A caneta não vai, né? Se é algo frequente, tem gargalo causado por problema de gestão de estoque. Quando não há informações exatas sobre quanto comprar de cada item e em qual periodicidade, pode acontecer paradas graves do processo produtivo. Para tudo, né? Os controles de estoque andam lado a lado com a gestão de matéria-prima. Está aqui, está explicado, né? A partir do momento que falta, dá doce, né? Dá problema. Eu queria passar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês, antes de acabar isso aqui, né? Um case que aconteceu agora recentemente, e eu vou pedir para vocês pensarem, né, uma fórmula, né, para a gente acertar, para a gente conseguir acertar, né, para a gente conseguir melhorar. Presta atenção aqui, ó, né? Aqui, vamos ver se aparecer para vocês. Vamos lá. Aqui, isso aqui é um caso real, tá? Mas só estou aqui ocultando, né, os nomes, tá? Para não botar nome, né? As vendas de uma pequena indústria de plástico não iam bem. A grande dúvida que se perseguiu o seu Antônio, que era o dono dessa empresa, era que, apesar dos pedidos em carteira estarem em níveis ótimos, a sua empresa conseguia entregar somente 35% do que vendia. Olha só, apesar dele ter, né, altos pedidos em carteira, ele só entregava 35%. 65% não entregava. Caraca, olha que coisa horrível, né? Ou seja, uma perda de grande dimensão. Vendo que suas dívidas só aumentavam, o senhor Antônio resolveu contratar o serviço de vocês aí, né, de uma consultoria. Então, vocês foram chamados para resolver esse problema. Então, vamos lá. Você foi contratado para realizar uma análise e o diagnóstico do problema da empresa. A equipe de colaboradores, com 5 profissionais, varreu toda a empresa, desde o setor de compras até por marketing, passando por recursos humanos, vendas e pelo PCP, né, o Planejamento de Controle de Produção.
contabilidade e finanças, ou seja, né, você e sua equipe passaram por todos esses departamentos para verificar qual o problema que estava acontecendo, que só está entregando 35%, caramba, né? Constatamos que a empresa apresentava uma taxa média de 45% de produtividade. Porra, 45%, uma das menores, coisa horrível, né? Que já tínhamos nos deparado. Por mais que tentássemos, não conseguíamos achar, né, encontrar a razão para esse problema. Até que a psicóloga da nossa empresa chegou no final da entrevista e disse o seguinte: olha aqui, gente, a gerente do planejamento e controle de produção, ela não fala com o gerente de vendas, ela não se dá com o gerente de vendas. Essa informação, que foi acolhida por outros membros da nossa equipe como uma coisa irrelevante, acabou sendo a chave para a resolução do problema. E o que era o problema, né? O principal motivo das máquinas paradas, né, era a desavença existente entre, né, a desavença particular entre o gerente do planejamento e controle de produção, ou seja, quem fazia o planejamento da produção, e o gerente de vendas, que determinava a prioridade da entrega. Uma vez mais, ficou constatado que a vaidade afeta muito a produtividade das empresas. Então, veja só, essa empresa aqui, ela estava com uma. Ela só estava entregando 35% do que vendia, ela estava com uma produtividade de apenas 45%, e se chegou à conclusão que o problema era a desavença entre dois funcionários. E mais, são dois funcionários antigos, são dois funcionários bem antigos, né? Como é uma empresa familiar, o que estava acontecendo, né? Esses dois funcionários, eles vieram com o dono desde o início. Então, eram funcionários já mais de 20 e tantos anos na empresa, né? Só que quem planeja a produção não falava com quem dá prioridade para a entrega. E estava acontecendo esse problema. Olha aqui, gente, como vocês são profissionais de produção, como vocês são líderes, como vocês são gestores, eu vou dar para vocês 10 minutos para vocês nos trazerem soluções do que fazer para a gente reverter essa situação, sem precisar mandar embora quem quer que seja, porque são profissionais antigos, né? Estão com o gerente, estão com o dono desde o início, e o dono não vai querer mandar ninguém embora. Então, que tipo de solução nós vamos ter para fazer com que quem planeja entregue dentro da prioridade de quem vende? São 8h05, 8h15 a gente começa. Vocês têm 10 minutos aí para trazer soluções. Até já.
Oi, gente, estão me ouvindo? Alô? Alô? Oi, professor, tô ouvindo. Porque a conexão aqui caiu. Mas vai ficar só na voz, pelo jeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo, mas de qualquer maneira, se não conseguir, a gente vai ficar só na voz, porque pelo jeito caiu a linha aqui. Caramba, uma brincadeira. Essa internet aqui tá uma bagunça. Bem, mas pelo menos vocês estão vendo aí a tela, né? Sim, professor, tá aparecendo a tela. Nem vou tentar. Tá fora do ar aqui, tá? Vamos lá, gente. Falar aqui da. Isso aqui. Vamos falar aqui da gestão de conflitos, né? Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo aí a tela ou não? Sim, professor, tá Alô? aparecendo. Alô? Oi, professor, tô vendo sim. Então tá bom. Então vamos lá. O que nós fizemos aqui? Alguém trouxe alguma solução? Alguém tem solução? Não tem solução? Alguém quer falar alguma coisa? Não quer? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Eu pensei, né, em, primeiro de tudo, entender com as duas partes o porquê que está com essa desavença. O que aconteceu e qual foi o motivo principal dessa desavença. E depois conversar com as duas que o fluxo de trabalho não pode ser prejudicado por conta de situações das duas pessoas, entendeu? Que tem que saber dividir, né? Trabalho é trabalho e desavenças pessoais são desavenças pessoais, porque senão isso poderia acarretar em até mesmo em suspensão das duas pessoas no ambiente de trabalho e possivelmente, futuramente, se isso permanecesse, numa demissão. Isso. Então, veja só, né? Nós fizemos uma coisa muito parecida com o que você falou, né? Só que quando se faz em joguei fora aquele computador, a internet aqui caiu, não está funcionando, paciência. O que acontece, né? Você, quando tem profissionais antigos dentro de uma instituição, fica meio confuso, meio complicado, né? Ainda mais que é uma empresa familiar, onde que existe aquele negócio de mas como é que se diz? Já está conosco aqui há muito tempo. Nós fizemos o seguinte, nós fizemos reuniões diárias, né? Começamos a estabelecer reuniões diárias. Deixa eu fechar aqui. Começamos a estabelecer reuniões diárias com esses personagens, né? E fizemos uma coisa bem legal, né? Essas reuniões diárias, elas eram feitas na presença do dono, né? Então, a cada dia, a cada momento, né? Por exemplo, a cada dia, nós estabelecíamos indicadores. Ou seja, olha, você vai ter para vender, sei lá, 10 e você tem para produzir 10. Começamos a fazer a coisa para ficar mais equalizada, né? E todos os dias nós fazíamos esse confronto no final do dia, quanto a gerente produziu e quanto o gerente vendeu. E a partir do momento que você, né, coloca os dois no mesmo patamar e explica, olha aqui, ó, se você não fizer isso, a situação da empresa... E quando você também começa a fazer desafio na presença dos dois, um não vai querer ficar com problemas com o outro, né? Um não vai querer ficar atrás do outro, vai querer ficar no mesmo patamar. Então, o que aconteceu? Eles começaram a se sobressair e só para vocês terem uma ideia, né, ao término assim, mais ou menos de 5 meses, mais ou menos, até menos, né, a produtividade deu um up para 85%. Né? Ela subiu cerca de 40%. E o índice de endividamento da empresa, ela terminou, ela acabou, né? E passou a ganhar.
E as reuniões que eram diárias, elas passaram a ser semanais, depois elas passaram a ser mensais, né? Não precisou mais fazer aquela parte diária, né? De fazer por dia, porra, era cansativo pra caramba, mas cada um tinha que mostrar o que fez, cada um tinha que mostrar o seu resultado. Então era assim como se fosse mesmo cobrança, né? E eram duas pessoas já com uma certa idade, né? Então cada um tinha que ter lá os seus indicadores e depois de uns 5, 6 meses, os resultados voltaram a atingir níveis aceitáveis, né? E a empresa saiu do vermelho e prosseguiu. E o que a gente percebeu é o seguinte, que porra, os dois continuaram sem se falar. Não existia essa preocupação nossa de fazer com que o funcionário falasse. Um falasse com o outro. A gente não estava nem preocupado com isso aí. Quer falar, fala. Se não quiser, paciência, né? Então, a gente não tinha essa preocupação, não. E o negócio ficou legal, o negócio cresceu, né? Isso mostra, mais uma vez, que se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver os indicadores, né, os números, as planilhas para fazer as cobranças, a situação fica muito difícil, né? Fica bem complicada. E essa empresa voltou a crescer. Foi fantástico, foi muito legal mesmo. A empresa voltou a chegar com resultados que até então não tinham, né? Então, tá aí, né? Quando eu não produzo e você vende, a empresa quebra, né? Então, nós estamos falando aqui sobre os principais gargalos do processo produtivo, né? Então, você tem aqui a matéria-prima, você tem a falta do acompanhamento, você tem falha no equipamento, você tem ausência de estoque, né? Você tem falha na gestão de custos, né? Olha só, isso aqui também é do caramba, né? A princípio, pode parecer que a gestão de custos não causa gargalos, né? Mas os temas estão diretamente ligados, né? Problemas no processo produtivo impactam toda a empresa, como nós já falamos anteriormente, né? De uma ponta a outra, o que inclui o custo do produto final. Porque, olha só, qual é o grande... Isso aqui vocês guardem para o resto da vida de vocês. Qual é o grande diferencial na venda? É a compra. Você comprou bem matéria-prima, comprou bem, né, os insumos, você vai vender bem. Se você comprou mal matéria-prima, comprou mal, né, os insumos, você vai vender mal. Então, se aumentou os seus custos nas compras, você vai ter que repassar esse custo para onde? Para o preço, para o produto final. Vai para o consumidor. E muitas vezes o consumidor não está disposto a pagar. Então, quando se faz o acompanhamento das despesas na linha de produção, se consegue perceber quais os pontos estão aumentando os custos. Então, você consegue ter isso. Por isso que, olha, mais uma vez aqui, né? Acompanhamento da linha de produção. Então, além disso, ao observar a produção, se consegue tomar decisões rápidas, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se você consegue verificar, né, em que etapa está havendo o aumento dos custos, ter que fazer novamente, ter que fazer recall, o negócio não está funcionando, quebrou, você tem que ver onde que está esse custo, né? Porque se você não gerir, se você não gerenciar os custos, você corre o risco de vender mal e ter problemas, né? Então, voltando aqui, né? Quais os principais, né? Vamos pegar aqui, deixa eu tirar essa, ficou muito carnaval, né? Quais são os principais gargalos no processo produtivo, né? Qual é o primeiro? Falta de gestão de matéria-prima. Então, não tem matéria-prima. Problema. Falta de acompanhamento da produção. Eu não estou acompanhando como deveria. Falha em equipamento. Opa, equipamento velho, obsoleto. Ausência no controle de estoque, né? Provoca lá o gargalo. Falhas na gestão de custo. Então, quando a gente pega aqui 2, 3, 4, 5, os principais gargalos no processo produtivo são 5. Quando você tem aqui, né, os principais gargalos, deixa eu tirar isso aqui também, né? Quando você tem aqui os gargalos que impactam a indústria interna, você tem aqui, ó, baixa produtividade na linha de produção. Você tem aqui, ó, baixa qualidade no produto final, o cliente deixa de comprar.
Conflitos internos, 3. Também são 5. Você tem aqui falta de previsibilidade na produção. E você tem aqui a impossibilidade de definir a capacidade exata de produção, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque na hora da prova você pode, para não se enganar. Bem, os principais gargalos do processo produtivo são esses 5. E agora nós vamos ver aqui como resolver, né, esses gargalos na parte da produção em uma indústria. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para melhorar, para minimizar, né? É possível que se faça, que você tenha identificado um ou mais problemas acima em uma rotina, né? Para cada uma deles há uma ação corretiva. Então, abaixo nós nominamos aqui alguns pontos fundamentais para promover. Primeiro, mapeamento do processo de produção, né? Você saber quem faz o quê, como está fazendo, de que forma está fazendo. O ponto fundamental é conhecer o seu processo produtivo. Daí a necessidade de quê? Daí a necessidade de você contratar gestores com expertise. Não pode trazer curioso, nem amigo do amigo, né? Então, cada uma das etapas, os insumos que requer, as máquinas que envolve, os funcionários que atuam, né? Então, você tem que conhecer cada etapa, ponto. Ao mapear passo a passo, desde a compra da matéria-prima até a chegada ao cliente, com certeza você vai identificar pontos de melhoria. Porque, presta atenção aqui, né? Como é que se faz isso aqui? Como é que se faz essa transação da compra da matéria-prima até a chegada ao cliente? Primeiro, você vai comprar a matéria-prima, né? Você vai ver os fornecedores, você vai juntar todas essas matérias-primas, vai transformar aquilo ali num produto e vai transformar num produto. Transformou num produto, esse produto vai ser disponibilizado no centro de distribuição da empresa. E ali ele tem duas saídas, né? Uma é ficar na armazenagem e outra é ficar na estocagem. Vamos lá, o que é a armazenagem? A armazenagem, o produto está ali no centro de distribuição, mas ele vai entrar em movimento porque ele já vai sair para o mercado. E o estoque? O estoque ele vai ficar parado no centro de distribuição, aguardando a oportunidade para ir para o mercado. Então, enquanto a armazenagem, né, o produto está ali em movimento para ir para o mercado, o estoque está parado, aguardando a oportunidade para ir para o mercado, né? Então, aí você tem a parte do transporte, você vende para uma determinada empresa e essa empresa revende para o cliente. Então, é até chegada ao cliente, né? Então, eu tenho que ter esse conhecimento. As multinacionais, com certeza, os diretores de produção, ele tem isso aí muito bem mapeado, né? Ele tem isso aí, sabe muito bem. Principalmente com os produtos em lote, né? Quando ele faz esses produtos em lote, ele sabe até onde está, né? O produto gerou problema, o produto está no céu, ele sabe tudo. Porque existe lá a radiofrequência de identificação que ajuda ele a identificar onde esse produto está sendo consumido, né? Segunda coisa, defina o melhor tipo de processo produtivo a adotar, né? Isso se faz através de uma coisa chamada planejamento, né? Então, planejamento, você vai definir, né, o melhor tipo de processo. Então, você conhecendo a linha de produção, fica mais fácil você definir o processo produtivo ideal para a sua empresa. Então, você pode adotar, por exemplo, né, processos de linha, processos de lote, processos por projetos. Existem essas vertentes que você pode adotar no seu processo produtivo. Então, olha aqui, ó, processo de linha, com uma sequência de atividades lineares e bem definidas com as operações precedentes e subsequentes. Esse é um tipo de processo inflexível, sem muita margem de mudança, mas muito eficiente se você tem uma demanda estável. Processo de lote permite que produzir itens diversificados, né? Sabores diferentes, tamanhos diferentes, gramatura diferente, litragem diferente. Processos por projeto, é apropriado para quem atua em projetos únicos, personalizados, né? Sob demanda, sob encomenda. Então, você vai definir ali o que você vai fazer. Isso é bem legal. Você, tendo esse conhecimento, você consegue verificar qual a melhor estratégia. Gente, isso aqui, quando eu estou colocando aqui,
defina o melhor tipo de processo a ser adotado, você tem que elaborar uma coisa chamada planejamento, né? E nesse tipo aí é o planejamento estratégico, porque existe, né, o planejamento estratégico, tático e operacional. Mas o estratégico é você, como diretor, que vai tocar o negócio, entendeu? Você é o diretor e vai tocar o negócio. Então, é você que pensa. E o estratégico, né, é para a empresa toda, né? O tático, você vai pegar lá os profissionais, né, seus subordinados de primeira linha, e o operacional é aquele pessoal que vai meter a mão na massa, né, que o americano chama de hands-on, né, que põe a mão na massa, que vai trabalhar. E para isso, você fazendo esse planejamento, e o que é um planejamento? Né? É você antecipar alguma coisa, é você se preparar para alguma coisa. Né? Então, uma linha de produção, quando eu vou produzir determinados produtos, eu não vou fazer assim, prelim, pim, pim, o produto vai sair, não. Né? Existe toda uma preparação para tal, existe todo um estudo de mercado para tal. E não só estudo de mercado. Né? Você também tem um estudo interno, você verificar como é que você vai, se você tem competência para produzir o que está sendo pedido. Né? A estratégia de mercado é muito comum você pegar um diretor de operação e ele visitar clientes. É muito comum ele lá visitar os clientes, principalmente os grandes clientes. Né? Empresa de médio e pequeno porte, talvez não, mas a empresa grande, né, eles são obrigados, inclusive, está lá no BSC, que ele tem que fazer lá os indicadores dele, perdão, visita ao mercado, visita ao campo. Né? Então, ele tem que entender, ele tem que conhecer, ele tem que saber a necessidade, desejo, expectativa de cliente. E ele tem que ir para a rua. Né? Então, ele vai adequar, né, o processo produtivo melhor para a demanda que ele tem, para o mercado. Né? Daí a necessidade dele ter esse conhecimento de fazer em linha, ou em lote, ou em projeto. E acompanhar as etapas de todo o processo. Né? Não adianta deixar na mão de terceiros, a não ser se ele tem profissionais que ele está se preparando para uma possível também ação de promoção, enfim. Né? Ao desenhar o sistema produtivo mais apropriado, o passo seguinte é acompanhar as etapas da execução. A princípio, o ideal é fazer isso de perto e continuamente para estudá-lo a fundo. Assim, você pode identificar pontos de melhoria e as formas mais eficientes de atuar. Esses profissionais que fazem isso aqui, né, são profissionais faixa preta, não vai pegar ali um faixa azul, faixa amarela para fazer, são profissionais que têm aí um know-how muito grande. Né? Então, ele acompanha todo o processo produtivo. Não fica na mão de terceiros. Gente, isso aqui é muito mais... Olha, quem quiser... Eu não, né, eu não gosto de falar assim, porque parece que a gente está puxando brasa para a sardinha. Mas quem quiser ganhar dinheiro, né, quem quer ter um futuro legal, quem quer ter... Eu recomendo e muito que você estude produção, cara. Sabe? Porque hoje, dentro do mercado, é a carreira que está sendo mais solicitada. Por quê? Porque você tem poucos profissionais, né, competentes nessa área que estejam livres. Porque todos os grandes profissionais estão alocados. Né? Todos os grandes profissionais estão nas grandes empresas aí trabalhando. Então, quando eu falo aqui para muitas das vezes assim, gente, é bem verdade que dinheiro não traz felicidade, mas que você tem que ter um projeto de vida, né? E dentro desse projeto de vida, você tem que trazer o teu projeto profissional. Porque uma coisa está alinhada ali com a outra, está caminhando juntinho, né? O projeto profissional e o projeto pessoal, o projeto de vida. Né? Então, estudar, entender, conhecer, acabou aqui a faculdade. Estou no penúltimo período, estou no último período, sei lá. Eu agora vou aproveitar que o meu sangue ainda está quente, eu não estou com esse furor acadêmico, né? Eu vou fazer uma pós-graduação em MBA, vou investir aqui uma grana. Você pode ter a certeza que vai ser o investimento melhor que você vai fazer na vida. Vai ser o teu melhor investimento. Porque, veja só, né, contando assim, você vai, pô, peraí, você está puxando... Não estou não, porque eu dou outras disciplinas também, pô. Eu ministro outras disciplinas.
Mas você pega aqui, ó, e vê a expertise de um profissional desse aqui, gente. Como é que esse profissional aqui que tem que ter todo conhecimento do gargalo, tem que saber tudo. Cara, porra, você acha que se o profissional não tiver esses conhecimentos, ele vai ser comprado, alguém vai chamar ele para trabalhar no mercado? Claro que não. Né? Então, veja que ele é um profissional o quê? Ele é um profissional eclético, né? É um profissional super eclético, ele tem um conhecimento do todo dentro de uma empresa. A qualquer momento, ele pode, inclusive, ser chamado para comandar, sei lá, fora do estado, fora da região. Né? Então, esse profissional aqui é um profissional que hoje está sendo garimpado a peso de ouro. Existem determinados profissionais aí que estão ganhando acima de 25 mil, hein? Só para vocês terem uma ideia. Né? 25, 30, 35 mil reais mensal. Né? Mais ainda, quando esse profissional aqui não tem, como é que se diz, a parte de produtividade. Né? Porque muitas empresas falam assim, vem cá, eu quero que você me entregue X quantidade de um determinado produto. Né? E ele vai montar todo o projeto, todo o planejamento, toda a estratégia para entregar aquela quantidade. Né? Então, esse profissional aí é um profissional bem eclético. Legal? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não ficou dúvida? Enfim. Alô? Oi, professor, não fiquei com dúvida, não. Tranquilo. Então, fica com Deus. Até a semana que vem. Boa noite para o Alex, para o Alan, para a Kate, para a Vitória. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, professor. Boa Valeu, noite. garoto. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.